Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje com um voto de muita paz para os que se encontram em aflição. Que Jesus seja louvado. Seria o Espiritismo. Isso foi uma discussão assim acalorada lá em São Paulo, tendo como pai dessa ideia o professor José Herculano Pires. É professor catedrático de filosofia da USP, da Universidade de São Paulo, e ele era espírita e levantou essa questão. Então o trabalho de Kardec, que nós verificamos no Livro dos Espíritos, a partir da segunda edição, e nos demais livros da codificação, como o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E o trabalho, principalmente o trabalho dele, na Revue Spirit, fundada em 1858, e a revista que foi publicada até 1869, quando Kardec desencarnou. Então, de janeiro de 58 a março de 69, Kardec elabora sozinho essa revista. Existe a revista em 12 volumes, e ali está o pensamento vivo de Kardec. Os espíritas deveriam estudar essa coleção da Revista Spirit. Ele deu o nome de Revista Espírita. Essa revista tem, como eu disse, o pensamento vivo de Kardec. É todo um trabalho de interpretação dos diversos temas abordados pelos espíritos. Então ele aprofunda através de considerações, através de uma análise, de uma epistemologia, todo o trabalho científico, filosófico e ético realizado pelos espíritos. Isso é muito importante. Agora, é difícil nós encontrarmos essa revista Spirit. Quem pretender ler, quem quiser, procure aqui Lúcia, aqui embaixo, e ela encomenda, manda buscar os 12 volumes, com o índice remissivo, lá na Edicel. Eu não sei quanto é que está custando atualmente a coleção, mas deve ser uns R$150, por aí. Eu acho até um preço bem razoável, né? E ali, Kardec, por exemplo, preparou a segunda edição do Livro dos Espíritos, que a primeira foi de 1857, a segunda de 1860. Em março de 1860, ele dá à luz a segunda edição do Livro dos Espíritos. E ele elabora essa edição na própria Revista Espírita. Os primeiros números de 1858, 1859, ele prepara a segunda edição do Livro dos Espíritos. Tanto que a primeira tinha 501 perguntas, a primeira edição. A segunda já vem com 1018 perguntas. E a primeira, Kardec pergunta, os espíritos respondem. Na segunda, Kardec pergunta, os espíritos respondem, e ele tece considerações sobre as respostas dadas pelos espíritos. Quer dizer, de 57 a 60, ele já estava bem enfronhado, né, no contexto espirítico, e já podia dar a sua opinião. E que opinião, diga-se de passagem. E formulando também, ao longo da própria codificação, seus ensaios.
Há um ensaio mesmo no Livro dos Espíritos que é importantíssimo. É o ensaio teórico das sensações nos espíritos. Esse ensaio, Kardec consultou quase 1000 espíritos dentro da casa dele, onde havia reunião mediúnica. Ele fazia reuniões de madrugada, altas horas da noite, com as meninas médiuns e os meninos também, jovens, como Camille Flammarion, Talandier Mantes, Didier, as meninas Baudin, a menina Jafé, e aí por diante, né? Aline C, Carlotti. Ele fazia esse trabalho com essas médios, eram meninos de 14, 15, até 17 anos. É um trabalho notável. E ele elabora, então, esse ensaio teórico das sensações nos espíritos. Ele queria saber o seguinte: o que os espíritos sentem após a morte, o que nós sentimos após a morte, ou mesmo assim no trespasse, durante, né, o processo da desencarnação. Ele fez um trabalho que depois ia ser aproveitado, essa técnica, pela metapsíquica e pela parapsicologia. Ele consulta os espíritos e aí cria um chamado cálculo da probabilidade, uma estatística. E ele cria um ensaio, elabora um ensaio com base nas respostas dadas por essas centenas de espíritos. Isso é muito importante, porque à época, 1860, foi realmente importantíssima foi importantíssimo esse trabalho de Kardec, porque até então ninguém sabia, ou pelo menos havia especulações, mas especulações muito assim, nebulosas, duvidosas, sobre o que acontecia com o espírito, o que acontece com o espírito durante o trespasse, né, durante a desencarnação e após a desencarnação. Então muita coisa foi revelada, como por exemplo a visão panorâmica, que mais tarde seria objeto de pesquisas mais acuradas por parte de o Ernesto Bolzano, um professor de Turim, na Itália, que realizou um trabalho notável de pesquisa, e não era espírita, ele era metapsiquista, mas esse trabalho veio subsidiar todas as pesquisas levadas a efeito por Allan Kardec. Então ele fala em visão panorâmica. O que é visão panorâmica? Durante a desencarnação, o espírito é como se fosse um cinema. Ele vê uma espécie de, na sua chamada tela mental, ele vê os principais fatos vivenciados por ele durante a vida que está deixando. Olha, isso é muito importante, porque nós, quando chegamos do outro lado, já sabemos porque vamos, infelizmente, sofrer. Nós vamos sofrer em função dos atos que nós perpetramos, daquilo que nós fizemos durante a vida e até mesmo em vidas passadas. Isso parece assim meio até prosaico, mas é uma verdade. Parece, não, os espíritos, quando eu leio algum artigo em jornal leigo, uma revista, os espíritas acreditam na reencarnação. Aí sim, os espíritas acreditam que na sobrevivência da alma. Os espíritas acreditam na comunicabilidade dos espíritos com o mundo físico. Não, nós não acreditamos. Esses princípios não existem em função da nossa crença. Eles existem em função da crença ou descrença. É aí que está justamente a validade da doutrina espírita. Ela não foi uma revelação meramente humana ou especificamente humana. Logo, não é a criação do homem. Ela é uma
ela tem um aspecto divino, como eu disse no início, tá? E tem uma projeção humana, é diferente. Por exemplo, a imortalidade da alma. Todas as grandes civilizações acreditavam na imortalidade da alma. A reencarnação. Todas as grandes civilizações acreditavam na reencarnação. Olha, isso mostra que Kardec não inventou nada. Ele trabalha, né, associado aos espíritos sobre esses princípios. A reencarnação, a imortalidade, a comunicabilidade e a lei de causa e efeito. Porque nós não podemos falar em reencarnação sem lei de causa e efeito. É fundamental. Porque ele mesmo, o próprio Kardec, nessa segunda edição do Livro dos Espíritos, ele põe lá um título que é sugestivo, tá? A pluralidade dos mundos e mais, a justiça da reencarnação. Quando ele fala em pluralidade dos mundos, nós perguntamos: há vida em outros planetas? Existe vida em outros planetas? Muita gente diz que sim, não é? Mas acontece que uma sonda espacial vai lá e aí pousa na superfície do planeta e aí fotografa e manda, uma tecnologia realmente admirável, e manda as fotografias para o centro lá em Houston, né, na NASA. E as fotografias que chegaram até agora mostram planetas inóspitos, desabitados. Não há ninguém ali. Mas será que o tipo de vida que existe no planeta Terra é o mesmo que existe nos outros planetas? Não é uma boa pergunta? Porque os homens tomam como parâmetro, como paradigma, a vida aqui no planeta Terra. E se existe outro tipo, ou existirem outros tipos de vida? O próprio Kardec diz no Livro dos Espíritos sobre os mundos transitórios. Ele diz o seguinte: é um planeta inóspito, sem habitantes. Mas acontece que ali há gente. Ali há um tipo de vida que a ciência humana não concebe e nem quer acreditar. Por exemplo, os espíritos vivem em mundos transitórios. É por isso, esse casal é com o menino, com a criança. Vem cá. Vocês, é por isso que às vezes eu fico, é uma opinião pessoal, certo? Eu não imponho nada, eu apenas exponho, mas eu fico pensando sobre o que os espíritos relatam, o que eles veem, o que eles sentem, o que acontece com eles no mundo espiritual. Eles falam em colônia. Eles falam em colônias espirituais, não é isso? A colônia espiritual, eu acho que existe. Eu não tenho nada contra, né? A gente pensa que eu já cheguei assim na televisão, vi em Bratel e fiz algumas considerações sobre as colônias. Elas existem, mas eu cá com meus botões, vejam só, eu fiquei já há algum tempo assim, meditando, elucubrando sobre essas colônias. Aí eu pensei o seguinte, vejam só, acompanhe aí meu raciocínio, por favor. Ele é simples,
É só prestar atenção. Essas colônias, os espíritos levam para lá, é isso? Levam para lá, entre aspas, e vamos ainda acrescentar, grosso modo, eles levam o próprio mundo material para lá. Eles fazem uma espécie de transposição, vamos chamar fluídica ou psíquica, do mundo material. Então, o que é que acontece? Nós restringimos esses espíritos, nós também, nós restringimos e muito o conhecimento do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é revelado através dos espíritos assim. Então, nesses lugares existe rua, prédios, alimentação, um sistema político, social, até monetário. Não é isso? Isso é válido? Claro. Mas evidencia uma coisa interessante. Nós espíritos estamos ultralimitados no que diz respeito à vida planetária. Para nós, só existe o tipo de vida que conhecemos. Nenhum espírito até hoje, e se alguns deles tentaram, deram com os burros na água, revelar um outro tipo de vida planetária. Até mesmo aquele caso de Ranieri, do abismo. Ali são criaturas, vamos chamar humanas, em determinados processos até esdrúxulos, meio até fantasiosos, mas esses espíritos só revelam o tipo de vida que nós pensamos somente existir no universo. Isso é muito interessante. Reparem que até os ETs, quando alguém é abduzido, ou quando entra em contato com algum alienígena do espaço, o que é que eles descrevem? Como eles descrevem o ET? Com a base humana, olhos, braços, corpo, não é isso? Mesmo que a cabeça seja assim, ou assada, ou cozida, mas é um ser humano. Porque o único referencial que nós temos é esse. Kardec vem chamar a atenção disso quando ele fala em mundos transitórios e na pluralidade das existências. Então, existem seres diferentes do homem? Ninguém pode dizer. Porque eu estudei ufologia, aí me dou até com o maior dos ufólogos aqui do Brasil, é Alberto Romero. Eu já disse aqui uma vez, de vez em quando ele vai lá em casa para a gente conversar. Ele aí perguntou assim: vem cá, Bernardo, eu fico intrigado porque nas informações em diversas partes da Terra, quanto à aparência dos ETs, eles são diferentes, mas eles guardam um aspecto humano. Por quê? Por que eles são tão diferentes? Diz porque eles têm uma aparência que nós ainda não concebemos, e nós vivemos de referenciais. Não é isso? A gente só pode descrever o que a gente conhece. Quando nós não conhecemos, nós fantasiamos, mas sempre imprimimos à fantasia os referenciais que conhecemos. Até mesmo o próprio sonho, em determinado momento, é fruto da realidade. Não é o sonho que se transforma em realidade, muitas vezes é a realidade que se transforma em sonho. Aí eu disse a ele: você sabe o que é que acontece? Os ETs pescam em nós
a ideia que nós fazemos deles. Então eles aparecem conforme eles veem, vamos dizer assim, em nossas mentes. Por isso essa disparidade, tá? Essa discordância vamos chamar, ou tipológica, entre os ETs. Então a tese de Kardec sobre a pluralidade da existência ainda está em aberto. Porque o único referencial que temos de vida é este aqui. E acabou. Não há outro. Vocês reparem que até os seres mitológicos têm aparência humana. O próprio diabo tem. A diferença são os chifres e o rabo. Mas chifre e rabo também existe no nosso planeta. Não é, não? Então nós criamos as figuras conforme o nosso entendimento. O conhecimento que nós temos de vida, minha gente, é mais do que restrito. É uma coisinha assim, vamos dizer a minha neta, é piquititica assim. É esse o conhecimento que a gente tem de vida. E quanta pretensão por aí, não é? Quantas pessoas são os mestres, os doutores. Nós não sabemos nada. Que somos nós? Porque temos essa aparência. O que é vida planetária? A vida nossa aqui, neste plano, está de acordo com o homem? Ou o homem está de acordo com essa vida planetária? Ela foi construída, elaborada, arquitetada para abrigar o ser humano? Foi. É aí que entra um projeto inteligentíssimo, claro, de Deus, possibilitando que o tipo de vida que somos nós possa existir aqui. Tanto que quando nós ultrapassamos a atmosfera terrestre, o que é que acontece? Nós não sobrevivemos. Não há possibilidade. Então veja quantas considerações nós podemos tirar de uma sentença de Kardec, um título de um capítulo de Kardec, dessa pluralidade dos mundos, dos chamados mundos habitados. Habitados por quem? Que seres habitam esses planetas? Quando ele fala em mundo transitório, e quando ele mesmo disse, se pudesse chegar lá, vejam só que visão pré-cognitiva, Kardec já sabia que iam chegar lá, que os homens iriam chegar lá. Então, se pudesse chegar lá e fotografasse, que à época já havia fotografia, nada seria revelado. Ia aparecer a crosta de um planeta sem vida. Olha, porque nós imprimimos as máquinas, os equipamentos, vejam só, parece até uma coisa absurda, mas nós imprimimos nossas características sensoriais. A máquina criada pelo homem só registra aquilo que o homem vê. Vocês viram uma coisa interessante com aquele Leandro? Quando apareceu Leandro morto junto de Leonardo, é uma farsa, a máquina tremeu, isso não existe, é uma projeção dupla do Leonardo, e aí por diante. Não é isso? Então, olha, vejam só, quando nós registramos um espírito, um ser que viveu aqui, ele não existe. Quanto mais vida em outros planos. Não é isso? Isso, minha gente, posso dizer aqui, nessa cidade de Salvador, terceiro mundo, juramentado direitinho, isso tem atrasado profundamente o progresso filosófico, moral e até científico da humanidade.
ela deu as costas ao espírito. Olha, isso foi lamentável. Não sei de quem é a culpa, mas a humanidade renegou o espírito, o ser imortal. E ai dele que apareça em público o espírito. E ai dele que reapareça aos seus entes queridos. Eles podem ser entes queridos, mas não o querem. É um Deus nos acuda, não é isso? De onde vem esse medo? De onde vem o medo? Hã? De onde vem esse medo? A pessoa está em casa, sozinha, no escuro, de repente, abre os olhos, tem um vulto assim. Se não for um ladrão, é um espírito. Os dois metem medo de qualquer maneira. É? Aí, resultado, se ele cair na asneira de telefonar para alguém, eu estou vendo uma mãe, você é maluca, isso é ilusão, você está doido, vai tomar Lexotan, toma que você dorme e pronto. Não é? Mas era mamãe, morreu ela lá e eu cá. Não é assim? Então, isso aí mostra que nós renegamos o espírito e nós não o encaramos como um ser natural. Ali está um fenômeno normalíssimo, o reaparecimento do espírito. Então, nós negamos o ser eterno. Estamos sofrendo por isso. Isso eu não estou falando aqui em nome do espiritismo, estou falando em nome do bom senso. É uma questão de bom senso. Negar o espírito, como negam de uma forma tão veemente aí fora, de uma forma tão rígida, tão ortodoxa. Não, o espírito. E quando o espírito se manifesta, é demônio. Pronto. Agora mesmo no Rio Grande do Sul apareceu no Fantástico, né? Semana passada, retrasada, apareceu lá que ele, lá no Rio Grande do Sul, estava vendo fenômeno de poltergeist, né? Incendiando tudo, pegando fogo, tal. Aí descobriram, vejam só, os parapsicólogos brasileiros, descobriram que o epicentro era no menino. Muito bem. Normalmente o epicentro é, só quem tem é terremoto, mas eles inventaram, né? Que médio é epicentro, né? Aí eles disseram o seguinte, que o epicentro era o menino. Agora, e como funciona? O subconsciente. Meu Deus do céu. É o famosíssimo e enigmático subconsciente, que ninguém até hoje, nem Freud, nem Jung, ninguém sabe o que é consciente e inconsciente. Eu desafio. Onde é que fica? No cérebro? Então o cérebro é a secreção do pensamento, ou aliás, o pensamento é a secreção do cérebro, e também o cérebro pode ser uma secreção do pensamento, porque quem surgiu primeiro, o cérebro ou o pensamento? É como aquela história que embaraça muitos fisiologistas. Quem apareceu primeiro, a função ou o órgão? Não são perguntas, não é? Meio assim, complicadinhas, não é? Então o subconsciente. Mas minha cara, será que um subconsciente pode escrever aquela frase que estava lá na parede? Não tem uma frase na parede? Ninguém me vence, uma coisa dessa. Ninguém me destrói, isso. Quem escreveu foi o subconsciente do menino? Ele projetou assim, aí escreveu? Hein? Olha, isso é ridículo. Quer dizer, querem impor às pessoas esclarecimentos dessa natureza, medíocres. E todo mundo acha, batendo palma, que maravilha, que para... E usa uma terminologia considerada parapsicologicamente técnica,
Não, isso é um fenômeno psi. Então, aí lá vai, né? Isso é uma psicocinesia, tal, recorrente, espontânea, e poltergeist para lá. Aí a pessoa fica assombrada. Puxa, que sujeito inteligente, que sabedoria, não é? O pobre do brasileiro, que não conhece esses fenômenos, não estuda, não sabe o que é espírito, nem sabe o que está fazendo neste mundo. Não é? Só tem os olhos assim para samba, cachaça e mulher. Aí um pobre desse assiste a um programa desse do Fantástico, pseudamente científico, que ali é uma farsa. Aquilo chama de missa encomendada. Surgem esses casos, essas pessoas, para acabar com o espiritismo. Por que não chamou um espírita? Tá vendo? A ideia que fazem do espírito é a pior possível, é a mais degradada possível, minha gente. E a dificuldade da doutrina espírita se impor dentro da sociedade. Ah, mas muita coisa melhorou nada, eu não vi nada melhorar. Eu não vejo a doutrina espírita ser pregada como deve ser pregada. Eu não vejo. Aqui na Bahia, não. Quem faz um trabalho de mérito é o Medrado. Faz o trabalho, a moda dele, mas faz. E só. Pronto. Eu tenho uma coluna na Tribuna da Bahia, todo sábado. Leiam, prestigiem. O sábado agora foi a segunda parte de um trabalho sobre os conflitos interiores de Freud e as ideias espíritas de Jung. O pessoal do campo freudiano e os junguistas, ou junguianos de plantão, ficaram por aqui comigo. Eu mostrei que Freud era uma pessoa atormentada. Basta o amor que ele tinha estupidamente profundo por sua filha Ana. Parece que eu estou falando mal de um morto, né? Mas ele não se importava com isso, não. E ela também apaixonada por ele. Tanto que ele inventou aquela história de, pegando da mitologia grega, o complexo de Édipo e de Eletra. Aí eu perguntei, será que ele treinou em casa? Ou pimenta nos olhos dos outros é refresco? Não é isso? Então essa ideia que se faz de vida, de mundo, de espírito, olha minha gente, é mais, desculpe, mas é mais do que tacanha. Não conhece nada, a maioria das pessoas não conhece a doutrina espírita. Pensa que conhece. Às vezes chega lá na livraria, pergunta assim, eu pergunto, você é espírita? Aí eu digo, sou. Umas mais modestas, mais humildes, eu estou tentando ser, né? Ou é ou não é. Porque a pessoa pensa que ser espírita é ser bom, justo, maravilhoso, segue, arrisca a lei de Deus, não é isso não. Espírita, como diz Kardec, que é um braço próximo, é aqueles que admitem a reencarnação, a imortalidade da alma. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem espírita é aquele que se esforça para se melhorar, não é? Eu digo diferente, eu digo o espírita é aquele que se esforça para deixar de ser ruim, não é? Eu acho mais justo. Uma coisa elimina a outra, não é não? Não é verdade? Então, resultado, o conhecimento é nenhum. E eu sinto muito dizer isso, mas é uma verdade. Olha, eu já contei isso aí a Iures e Algures. Não é Augúrio, não é Algures. Eu já contei esse caso, me marcou. Olha, fiquei traumatizado. Dessa vez eu fiquei. Podem acreditar. Foi no dia da tomada da Bastilha. Esse caso é uma delícia. É uma maravilha. O pessoal até já sabe esse caso. Foi no dia 14 de julho, tomada da Bastilha. A Bastilha foi literalmente destruída e foi um pródromo assim da Revolução Francesa.
uma revolução, os ideais eram magníficos, liberté, égalité, fraternité. Ele terminou todo mundo guilhotinado. Até o rei, que ajudou a aperfeiçoar a guilhotina, que era curva, esse, se fosse reta seria mais letal. Aí fizeram mesmo, e ele foi, né, e o próprio doutor Guilhotin, que inventou, também foi. Aí a TV Aratu, a repórter saiu à rua, ali na Avenida 7, aí foi passando assim uma senhora bem trajada e tal, e ela, por favor, a senhora sabe que hoje é 14 de julho? Eu falei, sim, sei, hoje é 14 de julho, e daí? A senhora sabe que hoje é a tomada da Bastilha? Ela fez, olha minha filha, nesse Brasil tomam tudo, tomam Bastilha, tomam tudo, eu não quero nem saber, aí foi embora. A repórter não esperava aquela, ela ficou assim, ó, sem graça, né? Aí ela se atreveu a entrevistar um senhor também, paletó, gravata, tudo bem, apessoado, e ele fez, o senhor sabe que dia é hoje? Ele fez, sei, hoje é 14 de julho, eu fiz, hoje é uma data histórica. Ele fez, é? E que data histórica é? A tomada da Bastilha. Eu digo, minha filha, eu estou lá preocupado com tomada de Bastilha, coisa minha, eu estou preocupado com inflação. E aí foi embora. Então, minha gente, vamos e venhamos. Como é que a gente pode falar a um povo desse, nosso povo, que eu também faço parte, de que eu também faço parte, falar, por exemplo, em psicocinesia, criptestesia, né? Falar numa epistemologia espírita, essa terminologia mais assim, elitista, mais complexa da nossa doutrina. Falar sobre precognição ou paragnose, aí a coisa fica difícil. Resultado, os centros espíritas, muitas vezes sem crítica, mas obedecendo a uma necessidade cultural, entra pelo caminho do nosso lar e companhia limitada. Ali todo mundo entende. E pelo menos dá uma esperança, né? Depois que eu desencarnar, tem gente, uma vez uma pessoa me disse isso é verdade, diz, olha Bernardo, eu estou doida para desencarnar. Eu digo, vai cometer o suicídio? Não, eu quero ir para nosso lar. Foi mesmo. Eu disse, minha filha, você sabe que nosso lar fica no umbral? Eu digo, sim senhora. Agora eu quero saber de que lado de nosso lar você vai. Porque tem a periferia e se você tentar entrar em nosso lar, é recebida a bala. Não é não? Você sabe onde é que você vai pousar, né? Você vai esbarrar. Então, os centros fazem isso. É natural? Claro. É para se criticar? Não. Mas atende à mentalidade daquelas pessoas que pensam que espiritismo é aquilo e não é. É por isso que eu me atrevo, dentro da minha reconhecida e notória presunção, a falar essas coisas aqui, porque o auditório do Telma é inteligente. É por isso. Não estou aqui tecendo loas a vocês, mas é verdade. É por isso que eu me atrevo a falar certas coisas, a emitir certos pareceres, ou ideias, ou entes de razão, porque eu sei que encontra receptividade. Porque nós precisamos estudar a doutrina espírita. Pessoal, mas tem que falar? Eu digo, claro, há lugares que falam para qualquer pessoa, limitado ou não intelectualmente. Mas aqui eu me permito tecer esses comentários, elocubrar essas teses, porque eu sei que eu vou encontrar receptividade. Então essa questão de Kardec sobre a pluralidade dos mundos é uma das questões mais importantes e mais complexas do Livro dos Espíritos. Porque ele quer revelar o seguinte: existem tipos de vida
que nós não concebemos e nem podemos ainda conceber. Então a ideia que se faz da vida além deste planeta, uma vida cósmica, então muita gente fala a vida cósmica, não é isso? Não é? O Deus cósmico, isso é muito bonitinho, é um palavreado sedutor, mas não representa nada. Nós mal sabemos, tanto que uma vez um espírito disse a Herculano Pires uma coisa interessante, ele perguntando sobre o que era a ciência dos homens. Aí ele disse, é um ciscar de galinha na face da terra. Essa é a ciência humana. Eles estão com medo, veja que coisa, olha a mente, é realmente uma paranoia, esse negócio de não acreditar em espírito. Há certos laboratórios americanos, como o Westinghouse, eles estão com medo daquilo que descobriram chamado antimatéria. Estão se tremendo. Por quê? Que vai ser um baque tremendo na religião. E por enquanto ainda não pode o mundo ocidental prescindir da religião. Parece até um absurdo o que eu estou dizendo aqui, mas os homens ocidentais precisam ainda da religião, principalmente no terceiro mundo, onde são oferecidas as primícias do reino, o Shangri-La, o Champs-Élysées, aos pobres miseráveis que morrem de fome nas periferias das cidades do terceiro mundo. Não, eu sofro, mas o reino de Deus será meu. Um rico não vai entrar lá, eu vou. E esse era o discurso da Sierra Maestra. Pobres, continuem pobres, porque de vocês será a glória, o reino de Deus na terra. Isso daí, minha gente, está no cerne das revoluções tidas como nacionalistas, nativistas, mas que tem esse cunho enganador, embusteiro. Então, no momento em que nós concebemos a vida além deste planeta, a coisa começa, vai ser uma revolução. Quando eu disse que eles estão com medo dessa antimatéria, é porque eles descobriram estádios da matéria ainda não concebidos. Por isso que vocês podem dizer assim, se uma pessoa me diz assim, Bernardo, eu sou materialista, eu digo, eu também. Porque nós espíritos trabalhamos com a matéria em dimensão insuspeita, quer dizer, não acolhida pela ciência. Então a ciência é sensorial, o homem só acredita no que vê, no que pega, no que sente, não é isso? E às vezes não acredita no que ouve, quando ouve vozes. Então esse móvel aqui existe, eu estou pegando nele, isso aqui também existe. E o que eu não estou vendo e não estou pegando, não está sob meu tato, existe? Não, não existe. Então a ciência humana caminha por aí, é um caminho enganador, mesmo assim já avançou muito, mas poderia estar muito mais avançada e dentro, e sustentada num lastro ético, porque a ética não é considerada em laboratórios científicos, não se leva em consideração a ética, o amor ao próximo, porque senão vários homens de ciência, de gênio, não entrariam em laboratórios para fabricar uma bomba, para jogar em cima de uma cidade e matar todo mundo. Onde está o amor ao próximo? Onde está a ética? Esses mesmos homens, como Heisenberg, varava a madrugada nos laboratórios e de manhã ia para o culto evangélico. Que contraste profundo. Ele estava lá contribuindo para arrasar toda uma cidade, matar pessoas assim de uma forma indiscriminada, e ninguém me dizia que aquilo ali estava escrito. E depois de manhã tomar seu banho tudo direitinho, e domingo
vai para o culto evangélico. Que maravilha! É isso que acontece. Não, mas não, vamos separar as coisas. Religião, segmento social. Não é não? Ela poderia estar levando o homem para a consecução dos seus objetivos, seus intentos mais assim saudáveis, legítimos. Mas não, isso não acontece, minha gente. Aí quando a gente fala que não gostam, aí chega aí embaixo, não concordei com o Bernardo, eu estou um pouco me lixando. Não concordou? É porque não é inteligente como vocês. Porque o que eu estou falando aqui, isso aqui, minha gente, está no próprio cerne da doutrina espírita. Abra o livro dos Espíritos, vocês vão encontrar tudo isso. Por que valorizaram Darwin e não valorizaram Kardec? Em 1857, Kardec lança o livro e traça realmente todo o roteiro do processo evolutivo baseado na reencarnação. 2 anos depois, Darwin entra com a teoria dele, gênio, pronto. Darwin não acreditou no espírito, ele pega a evolução em nível planetário. Kardec ultrapassa esse limite. A evolução é em nível espiritual. É o espírito, o Senhor dos Elos Perdidos. É o espírito que é o autor de toda a história biológica da humanidade. Mas quem é que... Deixa eu chegar numa academia, né, um lugar de ciência, e se eu disser isso? Como William Crookes, um dos pais da ciência moderna, descobridor do talion, da matéria radiante, chega na Academia de Ciências em Londres e diz assim, começa seu discurso dizendo assim, o espírito existe. Aí aquele burburinho, os cientistas, e ele aí discorre de uma forma magnífica sobre as experiências que ele fez com a médium Florence Cook e que resultaram na materialização de um espírito chamado Kate King, que dizem até que ele se apaixonou porque era uma mulher belíssima. E ele aí é desacreditado no rol de seus pares da Academia de Ciência. Jamais deram crédito a William Crookes. Um gênio. E aí chega 2 grandes pesquisadores, Pierre e Maria Curie, entram na Sorbonne, faz um trabalho notável de materialização de espíritos. Ela é prêmio Nobel 2 vezes, Química e Física, e ele de Química. E aí quando foram convidados pela própria Sorbonne para dar a público o resultado de suas pesquisas, porque ela fazia pesquisa com rádium, né? A radiologia deve a ela, e aí ela vai com, o marido já tinha desencarnado, ela vai, assume a tribuna e diante de uma plateia seleta, né, homens de ciência de várias partes da Europa, anuncia a realidade do espírito. O burburinho também. Ali não estava um William Crookes, estava um gênio da humanidade. A única mulher, o único ser humano que ganhou o prêmio Nobel, de Química e Física. Os 2. Uma mulher que foi quase que seduzida pela ciência americana, pelos cientistas, vai se naturalizar americana. Abriram as portas assim das universidades e ela não foi. A Einstein foi, saiu da Alemanha e foi para Princeton, mas ela não foi. Então quando ela chega de um auditório seleto, cheio de cientistas, ela fala na existência do espírito. Mas quem iria se atrever a contestar um gênio como aquela mulher? Quem iria se levantar para dizer, olha, a senhora é uma farsante? E por que ela, considerada um gênio da humanidade, iria afirmar de público a existência do espírito? Ela sabia que a reação ia ser contrária, refratária ao que ela dissesse. Mas isso é típico das pessoas de caráter. Ela chegou lá e disse, olha, o espírito existe. Eu provei. Eu tenho provas. Esse discurso, por que não passa em Fantástico? Né? Por quê? Me responda. Isso não passa. Será que algum brasileiro
ou algum europeu, ou seja lá de que nacionalidade for, pode se levantar e apontar o dedo para uma mulher dessa e dizer, a senhora é uma farsante? Pode? E que coragem, comprometendo sua reputação. É isso, é por isso que eu sou espírita. Porque quando eu vejo uma mulher desse quilate, afirmar de público, dentro de uma academia de ciência, o espírito existe, eu tenho que capitular. Quer dizer, não, realmente ele existe. E eu também fui para dentro de um laboratório provar a existência do espírito e materializei espírito. Ah, mas Bernardo é embusteiro. Não, era o filho dele vestido de espírito. E aí por diante. Quer dizer, os próprios espíritas não creem no espírito. Olha, minha gente, é lamentável. Talvez vocês estejam aqui participando de um dos últimos bastiões do espiritismo na cidade de Salvador. Mas como diziam os franceses, aqueles franceses de Waterloo, que jamais abandonaram o louco chamado Napoleão, investiu, foram 2 ou 3 mil homens, sabendo que caminhavam para a morte, mas investiu contra os ingleses. Os comandados do Duque de Wellington, eles investiram contra os ingleses, gritando, La vieille garde mort, mas ne se rende pas. A velha guarda morre, mas não se rende. Muita paz. Agora, vamos para a segunda parte do nosso trabalho.